Convido a diaconisa Solange. Vocês podem estar se sentando, tá, igreja? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Bom, hoje eu estou aqui para trazer um testemunho de algo que o Senhor fez na vida do meu filho lá no Brasil. Eu vou tentar não me emocionar, mas foi um grande livramento que Deus fez. Há 2 semanas atrás, o meu filho nos ligou, sempre a gente conversa com ele pelo WhatsApp, e ele falou que ele estava sentindo uma dor muito forte nas costas. E dessa dor, ele falou, talvez seja algo que eu carreguei minha mãe no serviço, porque ele trabalha numa rede de supermercado lá em Guararema, e está morando no interior de São Paulo. E talvez eu carreguei algum peso, e está doendo muito as minhas costas. Aí eu falei para ele, olha, procura tomar cuidado, vai no médico, faz alguma massagem e descansa. Aí dessa semana, quando foi semana passada, desde segunda-feira, ele não tinha me falado a respeito disso. Mas quando foi dia 19, ele falou, mamãe, está piorando. Eu falei, mas nossa, mas tu não foi fazer uma massagem e ver o que está acontecendo? Ele disse, não, agora eu estou vomitando puro sangue. Ele já estava vomitando, acho que umas 3 semanas. Puro sangue e fazendo as fezes com sangue. Aí eu falei assim, uau, e tu não foi no médico? Aí eu fui na emergência, me passaram uma medicação e eu estou esperando para ver se esse sangramento passa. E nada de passar. Quando foi quinta-feira, a esposa dele me ligou, a minha nora, falou assim, olha, Solange, o Emerson acabou de ser internado. O médico me chamou em particular e falou para mim que o caso dele é sério, devido a ele estar vomitando puro sangue, e provavelmente seja um câncer. Aí na hora que ele falou isso, ela falou, eu fiquei assim meio paralisada, mas aí eu lembrei do que Deus tem me ensinado na minha vida. Às vezes a gente passa por situações, o que mais nos abala é o nosso emocional. Então eu lembrei do que Deus tratou comigo no encontro que eu tive ano passado, em outubro. E foi uma área que eu pedi muito para Deus trabalhar nessa área minha, na minha área emocional. Que a gente passa por situações difíceis na nossa vida. E quando a gente passa por situações difíceis, o que atinge mais a nossa vida é a nossa área emocional. É onde a gente se abate, é onde a gente não consegue enxergar o grande Deus que te tem na nossa vida, onde a gente não consegue visualizar o que Ele pode fazer. Então, foi aí que eu respirei fundo. Eu falei, não, Deus, eu creio nas Tuas mãos. Meu filho, ele já está nas Tuas mãos. E eu creio que o Senhor vai cuidar dele. E isso não vai ser um diagnóstico que o médico falou, que é câncer. Eu acredito que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o que, na hora, assim, o Espírito Santo ministrou para mim, lá em Salmos, no versículo 23, 4, diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois tu estás comigo. O teu cajado, a tua vara me consolam. Então, quando o Espírito Santo falou isso forte no meu coração, eu me acalmei. Eu falei, então, Deus, o Emerson está nas tuas mãos. E eu fiquei orando. E de lá ele precisava, nesse hospital que ele estava em Guararema, não tinha a sala adequada para ele fazer uma endoscopia e um outro exame, que precisava ver, o médico tinha que ter certeza se era isso ou não. Então, ele tinha que ser transferido para Mogi das Cruzes, onde tinha um hospital grande, que ele ia fazer esse tratamento. E aí ele foi, no domingo, quando eu vim para a igreja, eu estava muito assim, ao mesmo tempo, tentando me manter o meu foco no Senhor, mas eu sou mãe, todas as aqui eu acho que são mãe e sabe, quando um filho adoece, o que mais a gente nos aflige, né? A gente é a preocupação. Mas aí eu estava ali na porta e lembro que a
Mônica começou a cantar aquele louvor, quem vai largar a rede, né? E aquele louvor foi de encontro a mim. Aquilo ali me encheu de esperança, me deu força. E eu fiquei ali tentando focar meus olhos no Senhor. E graças a Deus eu saí daquele culto muito abençoada. Não somente pelo toque de Deus, pelo Espírito Santo de Deus me tocando no momento do louvor, mas também no momento da palavra, que foi muito boa. Deus ministrou através da vida eterna, né? Para onde a gente vai, que só Deus tem a vida eterna. Então, é isso que eu me foquei. Então, aí, nada de sair esse leito, e eu liguei para minha mãe, mãe, e aí o leite saiu, nada desse leite sair. Aí, na segunda-feira, eu fui trabalhar. Quando eu cheguei no serviço, mais uma notícia: Solange, o Emerson está ruim, ele está pedindo socorro, ele quer que tire ele daquela UTI, que ele foi, aí conseguiu o leito, liberaram, ele foi, mas ele já foi direto para a UTI, e aí o médico falou: olha, é sério o caso dele, eu acho que não é câncer, é cirrose. Aí eu falei: meu Deus. Aí eu cheguei no serviço, eu chego sempre cedo lá, não tem ninguém, e foi aí quando eu recebi esse telefonema, eu disse: não, eu não aceito isso. Aí eu orei, clamei ali, sozinha na fábrica. Eu falei: Deus, Tu és um Deus maravilhoso, e Ele está na Tua mão. Então, Senhor, que o Senhor cuide do Emerson. E faça, meu Deus, sair logo essa endoscopia para o meu filho fazer, para ver o que é que tem, o que ele realmente tem dentro dele. E o sangramento não parava. Foi aí que deram a medicação dele para ele na UTI. E aí o sangue foi cessando, aquela hemorragia interna. Aí quando eu parei de orar, 20 minutos que eu estava trabalhando, o meu telefone tocou e eu não podia atender porque eu já estava trabalhando. E aí, na hora do meu que é 11 horas da manhã, eu corri lá para ver a mensagem. A minha mãe disse: minha filha, te acalma, o teu filho acabou de fazer a endoscopia e acabou também de fazer a cirurgia a laser, porque tiveram que fazer uma cirurgia nele, porque as veias que estouraram dentro dele afetou o esôfago dele. Então, te acalma que está tudo no controle de Deus. E eu louvo a Deus porque tinha muita gente que me mandou mensagem, muita gente se colocou na brecha pela minha vida, pela vida do meu filho lá no Brasil. Veio um desespero, vontade de comprar uma passagem e ir correndo para o Brasil. Mas aí Deus me lembrou novamente que quem está comigo no barco é Ele. E aí veio aquela passagem no meu coração, onde Pedro, no momento que ele estava ali com Jesus, ele andou sobre as águas. Ele visualizou ali o Messias e ele andou sobre as águas. E foi aí que Deus falou: minha filha, pega na minha mão, anda comigo sobre as águas, porque eu que estou fazendo. Então, isso me fortaleceu mais ainda. Eu falei: então, Deus, eu não vou tomar decisão precipitada, não vou para o Brasil, eu vou ficar aqui, confiar em Ti, porque o que adianta eu ir para o Brasil, o que eu vou fazer? Ele que está lá, é o Senhor que está com ele na UTI, é o Senhor que está cuidando dele. E aí o resultado da endoscopia saiu. Para a glória de Deus, não é câncer, para a glória de Deus, não é cirrose, apenas foi uma úlcera que estourou dentro dele. Ele vai entrar num tratamento. E a médica foi bem clara para ele: a partir de hoje, Emerson, você não pode mais fumar, você não pode mais beber, porque ele bebia, fumava, você não pode gerir mais Coca-Cola, você não pode mais gerir nada que tenha ácido, nada, a tua alimentação vai ser essa. E ele está seguindo a risca. Quinta-feira ele saiu do hospital, saiu da UTI, ele já está corado, que eu vi ele pelo vídeo. E ele falou assim: mãe, quando eu estava lá na UTI, eu lembrei da senhora. Eu lembrei do que a senhora fala para mim, de Deus. Eu lembrei do que a senhora dobra seu joelho pela minha vida. E ali eu fiz um compromisso com Deus, mãe, que agora eu vou me consertar com Ele. E assim, eu glorifico Deus porque, por mais que foi diagnosticado uma úlcera que estourou nele, eu vejo assim que tudo está no controle de Deus. Como o salmista falou: porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei. E às vezes a gente se abala com qualquer coisa. E Deus, Ele é grandioso. E é isso que eu tenho me agarrado todos os dias.
Deus tem trabalhado de uma forma muito grandiosa na minha vida. Todos os dias eu peço para Deus, Deus, que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem. Que os teus ensinamentos, Deus, possa me guiar e as tuas decisões possam me orientar cada dia para eu poder proclamar o teu evangelho no meio da minha família. E eu vejo com os olhos da fé que o Senhor está fazendo a obra na minha casa. Porque a palavra de Deus fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é nessas promessas que eu me agarro. E muitas das vezes é nisso que a gente pede esse foco, que dá as promessas que Deus tem para a nossa vida. Então, igreja, o que eu queria deixar hoje para vocês? Eu não sei o que vocês estão passando, talvez algo muito difícil, até pequeno do que eu passei. Eu passei momentos difíceis esses dias, mas eu me agarrei nesse Deus que tem cuidado da minha vida. Mas que você se agarre, não perca o seu foco, não perca aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Porque eu sei que independente da situação que nós passamos, Deus, o nosso Deus, Ele é maior de qualquer situação. E lá em Mateus, para não ficar nas minhas palavras, Mateus capítulo 21 e o 22, ai, meu óculos está tudo embaçado para lá. Diz assim: tudo que pedires em oração receberei, e crê. Então, tudo que nós pedimos em oração e crendo, o Senhor faz. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.